seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje, então, a gente vai fazer o nosso encontro do livrinho, que é o 13º encontro do livrinho, né? Que chama o Perdão que Cura. Antes de começar a falar desse encontro de hoje, até de ler a palavra, nós vamos lembrar um pouquinho do encontro onde Jesus falou que nós precisamos amar os amigos e os inimigos. Foi o ensinamento que Jesus deixou, né? Amar as pessoas que não nos querem bem, amar as pessoas que muitas vezes nos maltratam, né? As pessoas que muitas vezes nos magoam, mas nós, como cristãos, para a gente seguir o ensinamento de Jesus verdadeiramente, nós precisamos amar também, porque é fácil a gente amar as pessoas que nos querem bem, as pessoas próximas, as pessoas que nos tratam com amor, mas o difícil é amar aqueles que não nos querem bem, aquelas pessoas que muitas vezes nos caluniam, que falam mal da gente, e a gente precisa amar também essas pessoas, porque foi assim que Jesus fez, né? Jesus na cruz, né, Silvana? Quando ele pediu perdão para Deus das pessoas que estavam maltratando ele, aquelas pessoas que estavam crucificando, ele olhou para o céu e fala para o Pai: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, muitas vezes as pessoas agem de uma maneira errada com a gente porque elas não têm conhecimento do amor de Deus, elas não foram alcançadas pelo amor de Deus. Então, a gente precisa aprender também a amar essas pessoas, né? Quando uma pessoa está doente, eu achei muito importante a gente lembrar disso. Quando uma pessoa está doente, quando nasce uma criança com algum problema físico, há quem diz: Deus quis assim. Muita gente pensa que as doenças são castigo de Deus por ter cometido algum erro ou algum pecado. Até mesmo quando morre uma criança, tem gente que diz que foi a vontade de Deus. Será que isso está correto? Deus é um pai cheio de amor e de bondade. Ele só quer o nosso bem. Deus não quer ver ninguém sofrendo, ninguém infeliz. Não dá para culpar Deus pelos problemas do mundo, nem pensar que ele castiga as pessoas. Isso não está na Bíblia, né? O que a gente conhece da Bíblia, né, Silvana, é um Deus amor, como vai falar muito do perdão hoje, um Deus que perdoa, um Deus que acolhe, um Deus que ama verdadeiramente. Aí tem um questionamento aqui. Você conhece alguma situação em que as pessoas falam dos castigos de Deus? Nós conhecemos. Eu acho que uma coisa que está bem visível, que a gente tem observado com essa pandemia que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas que acham que Deus é culpado. Muitas pessoas falam: por que Deus permite que tantos inocentes morram? Tem gente que acha que tudo que acontece de ruim é castigo de Deus. E não é verdade. Tudo que acontece de ruim são consequências dos nossos pecados, do pecado da humanidade. Deus, ele fez tudo perfeito. Ele fez tudo com muito amor, com muita perfeição, para que nós, seus filhos amados, fôssemos felizes. Mas, por causa do pecado que entrou no mundo, e esse pecado que ainda continua, e hoje a gente vê como que esse pecado está sendo alastrado, corrompendo
o mundo hoje, É né? visto como algo bom, prazeroso, Isso mesmo. As coisas que antes eram pecaminosas, né? Hoje são vistas como coisas agradáveis, como coisas boas, como coisas que nós temos que viver para aproveitar a vida, né? Então, vai morrer mesmo, né? Vamos aproveitar. Muitas pessoas pensam dessa maneira. Eu estou falando sobre isso porque essa semana mesmo eu ouvi uma pessoa falar uma frase assim: nossa, Deus está me dando mais essa prova, né? É mais uma prova que Deus me deu porque está acontecendo isso de ruim, como se Deus fosse culpado. Não, Deus não é culpado de nada. A gente colhe o que a gente planta. O mundo está assim, com tantas enfermidades, com tantas mortes. Por quê? Por causa do pecado, a consequência do pecado da humanidade. Quanto mais o pecado se alastra, mais as pessoas vão se afastando de Deus e mais o sofrimento vai acontecendo, né? Então, a gente nunca pode pensar, eu quis muito falar para vocês isso no início desse encontro, como eu ouvi essa pessoa falar essa frase, né? E muitas pessoas podem pensar assim, e que vocês, crianças, nunca pensem assim. Que vocês nunca achem que o sofrimento que às vezes acontece na família de vocês, né, alguma doença, que vocês achem que isso é culpa de Deus. Não, não é culpa de Deus. Deus não tem culpa de nada. Aí muitas pessoas falam assim, mas Deus não pode tudo? Ele não pode evitar isso? Deus, ele pode tudo, é onipotente, ele pode tudo. Só que Deus, na sua bondade infinita, ele nos fez livres, ele nos deu a liberdade para seguir o caminho do bem ou do mal. Ele quer todo mundo no caminho do bem. Por isso que tem tantas pessoas que levam a palavra de Deus, né? Deus, ele usa as pessoas, como usa o catequismo, como está usando nós aqui hoje, eu, Silvana, o Guilherme, que está aqui também, né? Transmitindo o encontro para a gente, ele está nos usando hoje para levar a palavra dele. Então, Deus, ele mostra o caminho, o caminho é esse. O caminho é difícil? É difícil, não é fácil seguir a Jesus Cristo. Ele mesmo fala na palavra, né? Quer me seguir? Foi o evangelho Renuncia a si mesmo, foi o evangelho do domingo passado, né? Renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e me siga. Porque muitas vezes o nosso humano quer fazer acontecer, né? E ele fala, não é bem por aí, não. É verdade. Renunciar a si mesmo é a gente renunciar ao egoísmo, renunciar, vocês renunciarem à preguiça de assistir o encontro, renunciar à indiferença às coisas de Deus, né? Tantas coisas que a gente precisa renunciar para seguir a Deus. Mas a gente sabe que esse é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho da verdadeira vida é essa. Então, nunca deixe as pessoas colocar no seu coração, criança, que o mal, o pecado, a doença, as enfermidades, o sofrimento é culpa de Deus. Nosso Deus não é esse. Não é um Deus que castiga, mas é um Deus que ama, que acolhe, que perdoa, que nós vamos ver hoje, né, a grandeza do perdão de Deus. Nós já vamos começar nesse encontro de hoje falar também do pecado e do perdão, né, onde vocês vão começar também uma preparação para fazer o sacramento da confissão. Né? Então, eu queria que vocês colocassem isso no coração. Nunca culpem a Deus por algo errado que tenha acontecido. Não culpem a Deus. Né? Eu lembro que há 17 anos atrás, quando nasceu minha netinha e nasceu morta, né? E muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, mas isso foi a vontade de Deus. Eu acho que não foi a vontade de Deus. Deus não queria que a gente passasse por essa tristeza. Deus queria que aquela criança nascesse bem, nascesse viva, trouxesse alegria para a nossa vida. Então, muitas vezes a gente nem sabe, nem entende por que aconteceu, mas uma coisa eu tenho plena certeza. Não foi a vontade de Deus. Ou foi negligência, né? Negligência da parte de algum médico, alguma coisa errada que aconteceu, mas não foi a culpa de Deus. Nunca culpei Deus por essa situação. Então, para vocês verem, colocar isso no coração. O nosso Deus não é um Deus que é mal, que castiga, mas o sofrimento vem sim. As consequências das coisas erradas que a gente faz, vem sim. Por que nós estamos vivendo hoje assim, nesse calor, nessa seca, que não chove, né? Até a natureza está sentindo assim a consequência do pecado.
Está gemendo. Está gemendo, como fala na palavra, né, Silvana? Está gemendo as dores, a natureza. Por quê? Porque o homem tem destruído a natureza. Em nome do progresso, as coisas boas, as coisas puras, as coisas que é essencial para a vida humana, está se acabando. Né? Então, está acontecendo tudo isso de coisa ruim, mas é consequência do pecado. Tá? Então, queria começar, antes de falar do perdão, eu quis começar a falar, né, deixar bem claro que Deus nunca é culpado de nenhum mal. Deus, nosso Pai, é um Deus de um amor, uma misericórdia infinita. É tanto que Ele nos deu Jesus, seu único filho, para pagar os nossos pecados. E então, antes da Silvana ler também o Evangelho de hoje, eu quero falar para vocês também porque a Bíblia esse mês vai ficar sempre assim em evidência no nosso encontro, porque nós estamos vivendo o mês da Bíblia, que nós já falamos bastante sobre o encontro passado, então a gente tem que colocar sempre em evidência a palavra de Deus. E não é só para ficar enfeitando, não é só para ficar ali, né, bonitinho, evidência, mas é para ler, é para viver, para aprender, para conhecer a Deus e principalmente para viver a palavra de Deus, porque é essa palavra aqui que vai nos levar sempre ao caminho da verdade. Agora a Silvana vai ler, né, o Evangelho de hoje. Então, o Evangelho de hoje está em Mateus. Então, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O poder de perdoar. Jesus subiu numa barca, passou para a outra margem e chegou à cidade. Nisso, levara ele um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Então, alguns doutores da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que é que vocês pensam coisas más? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-se e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, então disse Jesus ao paralítico: Levanta-se, pega sua cama e vá para sua casa. O paralítico então levantou e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficaram com medo e louvou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quer falar sobre o Evangelho? Então, Jesus aqui, ele vem falar do perdão, né? De perdoar. Como a Sueli estava comentando, que tudo que acontecia de ruim para as pessoas era castigo de Deus. Mas muitas vezes é nós mesmos que causamos o mal, né? E Deus é tão bom na sua infinita misericórdia que Ele nos perdoa do erro que nós cometeu. Que quando nós pecamos, nós praticamos o mal a nós mesmos e ainda às outras pessoas. Então, do mal não sai nada de bom. É desavença, é intriga, é morte, né? É doença. Por quê? Eu e a Sueli, nós estávamos conversando agora há pouco, como que o nosso emocional faz a gente sentir tanta coisa. Fala que na palavra de Deus que o pecado é comparado como um espinho. O espinho não é bem pequenininho, mas que dor que ele causa, né? Então, por menor que seja nosso pecado, a gente sente. E muitas vezes a gente está passando por lutas e a gente não sabe como enfrentar, como resolver. É por isso que Jesus deixou a palavra dele, a Bíblia. Como é maravilhoso, né? Você não está encontrando a saída e você lê a palavra de Deus e falar: ai, foi assim que Jesus falou que eu tenho que resolver, que eu tenho que fazer. Que maravilhoso. Eu já fiz a experiência da confissão. Sempre tinha ouvido, né, de ser perdoado. Eu tive a graça de ser absolvida em sonho, né, por um sacerdote, que ele passou por aqui, o padre Valdemir de Bona. Como Deus é misericordioso, gente. Ele levou
o sacerdote, no meu sonho, eu não sabia o que eu tinha feito de errado. Até então, eu achava que eu tinha praticado um ato heróico. Mas o pecado que eu cometi não foi contra as pessoas, foi contra mim mesmo. É negócio ele estava falando. A gente exige demais da gente. Esquece que Deus nos ama. Então, muitas vezes a gente acha que pode cobrar tudo de nós. E até para nós mesmos, Deus quer que nós olhem com misericórdia, com amor. A gente olha muito no mandamento, amar Deus sobre todas as coisas e a si, né? E amar o outro O outro como a si mesmo. E a gente esquece muito si mesmo. Isso mesmo. E Deus veio frisar isso em mim. E eu fiz a confissão, eu escutei um testemunho e eu vivi aquilo. Ele passou por uma praça e confessou com o sacerdote, foi absolvido. No momento que ele voltou, aquela praça tinha outra beleza. O pecado, ele tira o brilho, ele tira a nossa alegria, o prazer de viver, o sabor. Sabe quando você come e não sente gosto de nada? E as outras pessoas falam, mas isso aqui tá uma delícia, e você? Mas é você que não está bem. Então, o pecado faz isso com a gente. Tira a nossa alegria de sorrir, dá um sorriso verdadeiro, um bom dia alegre. Bom dia para as pessoas, como vai? Muitas vezes, eu vou falar a verdade, eu falo assim, ai meu Deus, eu tenho medo até de achar que é falsidade da gente. Mas tem hora que a gente quer passar aquela alegria para a pessoa, né? Aquela assim, olha, confia, tem Deus, Ele te ama, Ele perdoa. É maravilhoso se sentir amado por Deus. Eu escutei um padre falando assim na homilia e me encantou. Gente, vamos parar de buscar o elogio aqui da terra. Vamos buscar o elogio do céu. Como é maravilhoso, como Jesus, quando foi batizado lá por João Batista, e o céu se abriu e saiu uma voz. Este é meu filho muito amado, em quem nele eu ponho todo o meu apreço. Né? Lá quando estava com Elias, ouça tudo o que ele vos disser, que ele só quer nosso bem. Ele é nosso caminho, ele é a nossa verdade, ele é a nossa vida verdadeira. Vamos parar de dar ouvido ao mundo. O Papa essa semana estava pedindo, jovens, escuta seus pais, escuta seus avós, escuta os mais velhos. Por quê? Eles têm experiência de vida. O mundo aqui te faz uma mentalidade, você tem que ser bonita, você tem que ser assim para ser amado, senão você não vai ser feliz. Você tem que ter assim, se você não conseguir isso, você nunca vai ser feliz. Se você tem Jesus, você é super feliz. É aquela sensação assim, quem tem Jesus tem tudo. É maravilhoso, você louva a Deus pelo canto do pássaro, pelo vento, você vê a beleza de Deus em tudo. Você olha para as pessoas, você não acha mais ninguém feio. Você acha todo mundo bonito, todo mundo tendo a sua grandeza, o teu valor. Porque Jesus não deixou ninguém sem talento. Todos nós temos talento, independente do quanto é. Tá? Então, Jesus veio nos perdoar, porque ele sabe que a nossa cegueira é enorme. Olha esse homem aqui, além de estar paralítico naquela cama, ainda ele tinha uma tortura psicológica, que ele tinha cometido alguma coisa, que era de não ter passado. Quantas perguntas emocional assim, né? Meu Deus, fala, não, filho, você nasceu assim, é a genética, né? Alguma coisa. Mas vem do pecado, né? Mas só que Jesus quis mostrar assim, gente, vocês põem um fardo tão grande em cima da pessoa, em vez de aliviar, Jesus alivia. Por isso que ele falou, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados com o fardo, e eu vos aliviarei, porque meu fardo, meu jugo é leve. Eu passei por isso, gente. Eu sofri tanto, as pessoas, igual eu estava falando para a Sueli, que mandaram um bom dia para mim, e falaram assim, se a gente olhasse para o irmão com mais olhar de misericórdia, né? Porque a gente não sabe as lutas que o irmão está passando. Muitas vezes a gente está sorrindo, porque você tem que sorrir. Quem vai querer saber dos meus problemas? Quem vai querer saber o que eu estou sentindo?
E sendo que, é igual fala, né? Jesus é o amigo que nos escuta, porque a maioria corre, ninguém quer saber de problema. Ai, já basta os mil, não é assim? E Jesus, ele sempre está ali. Algo maravilhoso, gente. Jesus, você não precisa marcar hora para falar com ele. Entra no seu quarto, tranque a porta, ore a Deus que é o culto e vê o que é o culto. E ali você rasga seu coração. Fala, Jesus, eu pequei, eu machuquei meu irmão, eu não queria ter falado aquilo, me perdoa, Jesus. E Jesus vai te dar a graça de você se sentir leve e você procurar a pessoa, né? E pode conversar, ah, desculpa, aquela hora eu não estava bem, eu falei aquilo, mas eu estava pensando, era isso. Né? A gente tem que, Deus deu a graça de nós ter o diálogo, né? Conversar um com o outro, olhar no olho, né, Su? E muita gente fala, eu pensei na hora que você falou isso, fez isso por causa disso. A gente nem imaginava assim, porque foi aquele motivo, né? Então a gente tem que viver perdoando para ser perdoado, que a gente erra muito. E a gente viu aí que na palavra, Jesus, antes dele curar esse paralítico, o que ele faz? Ele perdoa os seus pecados, né? Porque, como ela falou, e muitas enfermidades vêm por causa do pecado, são consequências do pecado. Quando a nossa vida espiritual não está bem, quando a gente está distante de Deus, quando a gente está no pecado, a gente fica assim com o coração tão pesado, e a gente se sente tão mal que acaba refletindo no nosso físico, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ela falou muito aí, muito bem, né, da misericórdia de Deus, da gente pôr isso no nosso coração. A gente não saber que a gente é amado por Deus. A gente, igual ela falou, achei muito interessante que a gente fica sempre esperando a aprovação do mundo. A gente fica querendo, né? Eu preciso andar com essa roupa da moda, porque senão não vão gostar de mim. Eu preciso fazer isso, porque senão... Não, às vezes a gente faz... O mundo que apresenta coisas que parecem ser sedutoras, mas que só vai levar para o caminho da perdição. E a gente, só porque o outro está fazendo, todo mundo faz, todo jovenzinho faz, eu também vou fazer. Senão eu vou ficar, né, assim, excluído, vou ficar... Eles não vão gostar de mim, não vão me elogiar, mas a gente tem que, primeiro, sempre agradar a Deus. Né? Em primeiro lugar, sempre agradar a Deus. E Jesus mostrou aí nesse evangelho, né, que ele perdoa os pecados. Mostra essa figura. O amor, né? cura, né? Olha o amor. Ai, que gostoso. Como fala aqui você ser aceito. No tema do nosso encontro de hoje, né? O perdão cura. Então, através desse perdão que Jesus estava dando, né, para esse paralítico, ele foi libertado também das enfermidades físicas, né? Porque Jesus tem poder para tudo. E aí a gente já está lembrando o sacramento da confissão, que a Silvana também já citou, né? O sacramento da confissão, que vocês vão começar a se preparar para receber esse sacramento, né? Onde vocês vão receber através das mãos ungidas do sacerdote, vocês vão receber o perdão de todos os seus pecados, assim como toda vez que a gente vai se confessar, né? Porque isso é um poder, uma ordem dada pelo próprio Jesus, está lá na Bíblia. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Então, Jesus, através das mãos ungidas do sacerdote, ele vem nos dar o perdão. E a gente vai perceber que quando a gente é perdoado, que a gente retoma o caminho, volta assim para caminhar com Deus, como a vida da gente muda. Eu estava ouvindo a Silvana falar, e é verdade mesmo, como que você consegue ver as coisas de uma maneira diferente? O seu olhar é outro, o seu olhar é o olhar de Deus. Você consegue ver as coisas boas nas pessoas que muitas vezes outras pessoas não vê. Às vezes a pessoa olha para alguém, a pessoa que não tem Deus, ela só vê coisa ruim, ela só vê defeito, ela só sabe criticar. Mas quando a gente tem o olhar de Deus, quando a gente vive a palavra de Deus, né, a gente olha com o olhar de Deus, a gente vê a beleza da natureza, a gente vê a bondade das pessoas, a gente consegue ver a pessoa através da aparência dela. Que mesmo que a aparência dela não seja tão bonita, né, ao nosso olhar, porque para Deus todos somos lindos, Deus está olhando no nosso coração. O que adianta muitas vezes a pessoa ter tanta beleza, uma pessoa ser perfeita, mas o coração dela é feio, o coração dela é sujo, o coração é maldoso, né? Então, a gente, quando você olha com o olhar de Deus, você olha
para a pessoa além das aparências. Você olha aquilo que ela tem de melhor, que ela carrega um grande tesouro dentro do coração, que é Jesus. Então, agora, lá no livrinho de vocês, no livrinho de vocês, na página 49, vai ter a explicação direitinho dessa leitura, né? Dessa leitura da Bíblia. Então, vamos acompanhar aí, pega o livrinho de vocês, na página 49, tá? E a gente vai acompanhar. Quer ler? Está aí na página 49 do livrinho deles. Aí mesmo. Então, Jesus perdoa e cura. No tempo de Jesus, as pessoas pensavam que a doença era um castigo de Deus por um pecado cometido pela pessoa doente ou por um antepassado dela. O paralítico sofria diversas discriminações. Quando ele foi carregado até Jesus, aconteceu uma surpresa. Jesus perdoou-lhe os pecados. Antes de curar a paralisia, Cristo devolveu a dignidade de filho de Deus, que é o mais importante na sua vida, o mais importante, aquele ser humano. As pessoas não reconheciam essa dignidade, pois, baseadas em ideias erradas, pregavam que Deus tinha amaldiçoado o paralítico. Na mente dessas pessoas, o paralítico era doente porque era um pecador. Jesus mudou tal situação ao perdoar o paralítico, mandá-lo pegar seu leito e sair andando. O povo entendeu que Deus tinha revelado nova ideia sobre os doentes, o perdão e o amor. Aquele paralítico foi perdoado e voltou a andar. E aqueles que não entenderam o que Jesus falara, ficaram paralisados em suas ideias. As paralisias podem nascer no coração humano que não quer acolher o amor de Deus, que é para todos. Olha aí que linda essa explicação. As paralisias podem nascer no coração humano de quem não quer acolher o amor de Deus. E esse amor é para todos, para os bons, para os maus, como nós vimos já no encontro, né? Que Deus, por isso que nós devemos amar os amigos e inimigos, porque Deus faz cair a chuva e faz nascer o sol, tanto para os bons como para os maus, né? Então, aí, essa paralisia, o que é essa paralisia? Quando a pessoa não quer abrir o coração para Deus, né? Ela quer continuar naquela vida de pecado, naquela vida longe de Deus, né? E começa a se satisfazer com as coisas do mundo, que são coisas assim que vão levar a pessoa à perdição, né? Que vai parecer sedutora, que vai parecer uma coisa gostosa, né? Como a gente vê muitos exemplos, assim, testemunhos de jovem bonito. Eu já conheci uma pessoa assim, um jovem bonito que tinha tudo para viver bem, para ser feliz, e se deixou levar pelas drogas. E as pessoas tentaram ajudar, tentaram colocar ele no caminho de Deus, mas ele não quis. Então, Deus, ele é bondade infinita, ele nos dá liberdade. Nós temos a escolha, né? Porque por enquanto, só que aí a consequência Deus não separou ainda os não. bons dos maus. Não. É por isso que está a catequese aqui. A gente está ensinando a verdade para vocês, que nós estamos num tempo de escolha, de opção, né, Su? Isso mesmo. De ser do bem ou do mal. Qual caminho vocês querem seguir? É verdade. Vai ter a hora que Deus vai separar. Na palavra dele, ele fala, nós estamos agora no livre de arbítrio de escolher entre o bem e o mal. O joio e o trigo estão crescendo junto. Eles são parecidos, né? Então, são bem parecidos, né? O joio e o trigo estão crescendo junto. A diferença que tem, uma vez me explicaram, é que o joio não dá farinha, né? E o trigo dá farinha. Olha a separação então, do bem, separação, né? Do bem e do mal. Então, está crescendo junto. E vocês estão tendo, vocês crianças da catequese, vocês estão tendo muitas oportunidades de fazer a escolha para o caminho de Deus. Todos os sábados de manhã, às 9 horas da manhã, vocês têm a oportunidade de estar aí na sua casa, mesmo sem a gente poder ter a catequese presencial, ouvir a palavra de Deus. E aí vocês são livres. O que a gente quer, eu falo sempre isso, que nós somos mães espirituais dessas crianças de vocês,
Nós queremos o bem, nós queremos levar aquele tesouro que nós um dia encontramos, né? Eu vi até a Silvana falar com tanto entusiasmo, que a gente quer passar essa alegria para as pessoas, como é bom ser de Deus. Porque o que tem de gente espalhada aí no mundo querendo te convencer que é gostoso as coisas do mundo, vamos aproveitar a vida, vamos nos divertir, vamos fazer isso, né? E leva para o caminho errado. E eu já deixando bem claro que a gente pode sim se divertir, né? Que não é porque você é de Deus que você não pode passear, que você não pode brincar, que você não pode ir para festinha, né? Que você não pode encontrar com seus amigos, festejar junto. Tudo isso a gente pode. Deus, né? Como eu já citei da outra vez, Jesus, o primeiro milagre, ele estava numa festa de casamento, junto com a mãezinha dele, onde ele fez o primeiro milagre. Então, a gente pode sim, mas a gente tem que colocar sempre Deus ali no centro de tudo e tem que saber separar as coisas boas que tem ali, naquele lugar que você tá frequentando, e as coisas que é ruim. As coisas que você, como criança de Deus, como jovem de Deus, não pode ter para você, né? Então, um dia, eu sempre falava isso na catequese presencial, vocês crianças que estão nos ouvindo hoje, mostrando para vocês que Jesus é o verdadeiro caminho, vocês nunca vão poder chegar lá diante de Deus e falar assim, porque um dia nós vamos ter que prestar conta de tudo que a gente fez aqui nesse mundo. Então, você nunca vai poder chegar lá e falar assim, Jesus, eu fiz isso de errado porque eu não sabia que era errado, eu não sabia. Então, Jesus vai te lembrar, fala assim, filho, mas eu coloquei um dia lá, no dia, que dia que é hoje? Hoje é 18. No dia 18/9/2021, eu coloquei 2 catequistas lá para falar para você, né? Escolha o caminho do bem, escolha Jesus, escolha aquele que não te promete felicidade só para esse mundo que é passageiro, mas ele te promete felicidade eterna, felicidade eterna. O melhor de tudo da gente ser cristão é a gente saber que a nossa morte não é o fim. Nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa de Deus, que nós teremos a eternidade, que nós viveremos uma vida plena, onde não vai ter mais pecado, onde não vai ter mais doença, onde não vai ter mais Covid, não vai ter mais... A gente não vai Já me vejo rindo lá. A gente não vai ficar aqui, sentindo esse calor, porque ninguém vai ter calor, não vai ter frio, tudo vai ser perfeito. Então, essa promessa, o que a catequese quer ensinar para vocês, né, que muitas vezes... Nasceram para ser feliz. Vocês nasceram, nós nascemos, nós somos filhos da luz, como o padre Paulinho falava. Nós somos filhos da eternidade. Nós somos feitos para a eternidade, né? Então, Jesus nos dá toda a oportunidade, ele quer que todo mundo, ele fala na palavra, que eu não quero que nenhum daqueles que são meus se perca. Eu quero salvar vocês todos, eu quero que vocês vivam um dia no paraíso comigo. Mas para isso nós temos que conquistar, se nós queremos participar dessa vida plena, nós temos que conquistar, construir essa vida aqui, enquanto a gente está aqui, através das nossas boas obras, né? Através do nosso amor, da nossa participação da missa, de tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quando meus netos eram pequenininhos, eu sempre contava uma historinha para eles que falava da morada do céu. Eles adoravam quando eu contava essa historinha para eles, né? Que tudo que a gente faz de bom aqui, eu só vou falar resumido, que tudo que a gente faz de bom aqui, a gente está mandando material lá para o céu, para construir a nossa morada lá. Todo ato de amor que a gente faz, até o ato, Jesus fala que o gesto de você dar um copo de água com amor, você já vai ter recompensa no céu. Então, tudo que a gente vai fazer de bom, a gente está construindo, a gente está mandando nosso material lá para o céu, vai estar mandando. Como você quer que seja a sua morada no céu? Você quer que seja uma mansão, uma casa bonita, uma casa aconchegante? Ou você quer que não seja nada, né? Porque se fosse um casebre, mas estivesse no céu, já estava bom. Mas se a gente não constrói aqui nossa casa, a gente não vai poder ir para lá. E eu lembro que meu neto, o Matheus, que era o menorzinho, ele era bem pequenininho, aí eu traz um copo d'água para a avó, aí ele me trazia o copo d'água e falava assim, vó, eu mandei material para o céu, né? Eu já mandei.
E quando eles brigavam entre eles levavam tão a sério, né? E quando eles brigavam e um falava, fazia alguma coisa feia ou falava alguma palavra feia, o outro falava assim, nossa, já derrubou tudo que mandou para o céu, já derrubou tudo a casa. Então, mas é uma imagem bonita isso, né? Da gente ver que quem vai construir nossa morada no céu somos nós mesmos, através das nossas boas obras, através da nossa obediência à palavra de Deus. Então, a gente tem essa escolha. Então, a gente fica, às vezes, né, nessa ansiedade, né, Silvana, de querer passar, de querer convencer as pessoas, de querer mostrar, olha, é esse o caminho, é difícil de seguir, mas é esse. Lá na frente, você vai ter a recompensa, né? Então, é assim, ó, e é pelos pequenos gestos do dia a dia. É você sendo uma criança obediente dentro de casa, papai e a mamãe, respeitar o papai e a mamãe. Eu sempre ajudar-nos a fazer isso, ajudar-nos a fazeres, ter compromissos com as suas atividades da catequese e também da escola, é respeitar o professor, né? É ser amigo de todas as pessoas, é você fazer seu gesto de amor, de bondade para todo mundo, e é você participar da missa. A gente insiste na participação da missa. Domingo, o padre Paiva falou na missa das 9h30, pediu para que ficassem em pé os catequizando. Tem catequizando adultos, jovens e crianças. Era o mínimo, gente, que tinha. Então, a gente fica triste, porque a gente vem insistindo para vocês. A participação da missa é o ponto central da nossa vida de cristão. Não existe nada nesse mundo que é mais importante do que a missa, nem a catequese. Né? Porque primeiro é lá, diante de Jesus vivo. Mas há muitos, né, não descobriu a riqueza que é a missa. Não descobriu, né, a riqueza ainda. Porque quando o padre dá a bênção, é o próprio Jesus nos abençoando, Jesus. Né? Porque o padre, ele personifica a pessoa de Cristo. Vai pedindo para Deus, abre meus olhos espirituais, Senhor, eu quero enxergar a tua grandeza, a tua beleza. Como é maravilhoso enxergar Deus nas pequenas coisas, não precisa ser grandes coisas. A gente às vezes fica Deus, esperando, né? Fica esperando grandes manifestações. Não estrondosas. Quando eu era pequena, eu saía para ver se Deus falava comigo. Eu via aqueles filmes do Antigo Testamento, que o céu se abria. Ai, que vontade, Silvana! E Deus fala, né? Deus fala no nosso coração. Todos os dias, todo momento que a gente precisa, Deus fala com a gente. Era sede de Deus, não gosto de falar, né? Deus põe como é que é? É um desejo, uma sede de Deus. A alma da gente já está clamando, papai. Né? Mas a gente precisa ter essa sede de Deus, né? Essa sede esse amor pelas coisas do céu. A gente só dá o que a gente tem, né? É verdade. Eu e a Sueli, não sei o Gui, né? Que eu tenho um pouco de conhecimento com ele. Mas nós estamos aqui falando para vocês porque nós já fomos enviados por Jesus. Olha, o que eu fiz na vida de vocês, agora vocês vão e levam essa palavra para outros, né? Nós estamos aqui, no meu padre fala, lançando a semente. Lançando a semente. E nós pedimos a Deus que venha germinar. Nossa, lindo, um dia vocês cheguem em nós, sabe? Eu fui só catequizando, eu era da catequese, estou fazendo isso. Ah, que lindo, que bênção, valeu a pena tudo aquilo, né? O esforço, né, que a gente fez. Imagina Deus, a alegria dele. Porque nós também, a gente vai prestar conta, né, Deus? Né, Su? Os talentos que Deus nos deu, o amor que ele derramou em nós, ele também quer derramar em vocês. Ele quer que a gente transborde esse amor, né? Jesus não faz acepção de pessoa. Vamos procurar Deus no simples. Esses dias mesmo vendo os pés de ipês, que lindo, né? Uma seca e aqueles pés de ipê lindo, floridos. Vamos pedir para Jesus. Jesus, quero ser assim, ó. Essa seca, tudo, mas nunca de perder a beleza de ser tua, de ter o Senhor no meu coração, de amar. Eu estava escutando a entrevista do médico, ele disse que já ficou muitas vezes perto de leito, né, de pessoas para partir para outro lado. Ninguém fica assim, eu queria ter tido um carro, uma mansão, aqui. Não, eu devia ter amado mais. Isso. Eu devia ter curtido mais meus filhos, saído mais com eles. Gente, então, é isso que Jesus veio ensinar, nós dá valor nisso, não vamos esperar nós chegar lá no leito, né, da morte para entender o que realmente é felicidade, o que é realmente ser feliz, não é? E eu trouxe uma foto aqui, como domingo, vai ser, essa semana foi a exaltação da Santa Cruz, né? Foi. Então, nós teve um sinal lá na igreja São José, foi uma ministra que tirou, ela foi embora. Eu falei para meus catequizandos que eu ia mostrar. Tá aqui o sacrário, ó, e tem uma cruz de luz.
É a cruz vitoriosa de Cristo sobre o mal, sobre o pecado, sobre a morte. Deus venceu já por você. Basta você agora trilhar o caminho que Ele te ensinou. Ele já fez o máximo, né? Jesus falou na cruz assim, tudo está consumado. Ele fez o máximo por nós. Ele derramou até a última gota de sangue na cruz. Por nós mesmos, nós não ia conseguir. Por nós mesmos, a gente não ia conseguir. Essa vida plena que a tia sempre fala para você, né? Essa vida foi conquistada para nós por Jesus na cruz. Foi a preço do sofrimento, das chagas de Jesus, o sofrimento de um Deus que veio ao mundo para morrer, para derramar o seu sangue precioso na cruz, para nos resgatar da escravidão do pecado, porque o pecado escraviza. Vocês veem, essa imagem de hoje, né, dessa leitura que nós fizemos, a gente viu que o pecado escraviza, o pecado deixa a pessoa caída, o pecado deixa a pessoa sentir o amor de sem Deus, andar, né? sem caminhar, né? O pecado deixa a gente estacionado ali e não deixa a gente caminhar para Deus. Então a gente tem que fazer o possível para tirar esse pecado da nossa vida. E isso, gente, a Maria Fernanda estava comigo a semana passada e ela falou muito bem, assim, que isso tudo é aos pouquinhos, tudo. Palavra de Deus, você vai começar a ler a palavra de Deus, você não vai pegar a Bíblia de uma hora para outra e devorar a Bíblia. Não, você vai ler um versículo, um capítulo por dia. E o pecado também, a gente vai eliminando ele aos poucos. A nossa conversão é um processo. Ninguém vai ficar assim, ontem eu era pecador, hoje eu sou um santo. Não, é passo a passo. Cada dia você vai percebendo ali, aqui a gente vai falar já do pecado aqui na frente, a gente vai explicar melhor. Lê aí esse outro catecismo da Igreja Católica. Só avisando, pessoal, que o link da chamada está na descrição e quem ainda não preencheu já vai preenchendo aí, tá? O que aparece? Aqui, ó, o catecismo da Igreja Católica. Durante sua vida pública, Jesus não só perdoou os pecados, mas como também manifestou o efeito desse perdão. Ele reintegrou os pecadores perdoados na comunidade do povo de Deus, da qual o pecado os havia afastado ou até excluído. Um sinal evidente disso é o fato de Jesus convidar os pecadores à sua mesa. E mais ainda, dele mesmo sentar-se à sua mesa, gesto que, de modo estupendo, exprime, ao mesmo tempo, o perdão de Deus e o retorno ao seio do povo de Deus. Olha que lindo, né? Jesus senta na mesa junto com os pecadores, né? Junto com aquelas pessoas que viviam, assim, escravizadas pelo pecado. E Jesus se mistura aos pecadores, né? Ele se coloca ali sentado na mesma mesa. Isso acontece com a gente toda vez na Eucaristia, quando a gente participa da missa também, nós mesmos com nossos pecados, com nossas misérias, a gente confia nessa misericórdia de Jesus, né? Que nos acolhe, que nos dá o seu corpo, o seu sangue na Santa Eucaristia, para nos purificar mais e mais a cada dia, para nos alimentar, para nos fortalecer, para a gente viver nessa vida cada vez mais longe do pecado. E o esposo da Sueli, ele fala algo assim que eu fico encantada. Sempre na missa eu lembro. Jesus é o pão que desceu do céu, que contém todos os sabores. Então, ele a cada paladar, né? Não tem isso assim, não me agradou, né? E ele fala que ele viu um grande banquete, né? Então, fala, que maravilhoso, né? Deus sabe o anseio do nosso coração, o que te faz feliz, porque foi ele que nos criou, né, Su? Então, eu falo assim, é maravilhoso você ter uma pessoa que te conhece mais que você mesmo. Verdade. Porque Jesus, ele conhece nós mais do que nós mesmos. Muitas coisas do nosso coração, tesouros que nós temos, talentos, nós nem sabemos. E a gente fala aqui que para tudo isso, gente, a gente precisa ter a humildade, né? A gente precisa ter o nosso coração humilde para reconhecer que nós somos pecadores. Porque tem gente que já se acha tão bom, tão seguro de si, tão soberbo, né? Tão cheio de si. Foi o pecado do orgulho que entrou no mal, né? Ele era um anjo, né? Foi o orgulho que entrou. Isso mesmo. Né? O orgulho, Lúcifer, né? Que é o anjo que era o anjo da luz, era um anjo lindo. Né? Mas ele ficou orgulhoso
né? E invejoso, né? Porque Porque Deus fez nós a imagem e semelhança. Nós foi além do que Deus, da grandeza que Deus deu para ele. Então, eu sempre falo para as crianças assim, que fala muito do mal, Jesus falou, não tenha medo. Muitas vezes no Evangelho. Gente, Deus, ele é criador. O mal, ele é criatura. Ele sabe do poder de Deus, quem é Deus. Então, é nós obedecer a Deus, que maior do que Deus, como São Miguel gritou, né? Quem como Deus? Quem como Deus? E nós estamos fazendo a quaresma, né? Estamos fazendo a quaresma. Nós estamos esse grito, né? E junto com São Miguel, a gente está gritando a cada dia, quem é como Deus? Ninguém como Deus, ninguém tem o poder que Deus tem, né? Então, a gente tem que se reconhecer essa humildade. Eu preciso de Deus na minha vida. Né? Muitas pessoas que estão cheias de bens materiais, que têm tantas coisas, eu conheço muita gente assim, para que eu vou procurar Deus? Eu já tenho tudo. Né? Se satisfaz com as coisas desse mundo. Aí um dia o que acontece? Se ele fez daqueles bens materiais o seu Deus, né? A sua alegria está só ali. Passou, né? Se ele perde também aqueles bens materiais, ele se sente assim perdido, né? Vazio de tudo. E tem também na palavra de Deus que Jesus fala que à medida que nós pesar, o peso que nós pesar vai ser pesado lá na hora do julgamento. À medida que eu tiver de misericórdia com a Sueli, ela comigo, Jesus fala, olha, Sueli, eu vou usar a mesma medida. Você foi misericordiosa com a Silvana, então você também encontrou grande misericórdia aqui diante de mim. Né? Porque ela foi imagem e semelhança de Deus na minha vida e eu na vida dela, então é nisso que é ser semelhante a Deus, né, Su? Uhum. No amor, na misericórdia, né? Aqui vamos falar sobre um pouquinho o pecado. O que é pecado? Para que haja pecado, é preciso considerar 3 aspectos. A pessoa deve saber que sua atitude é prejudicial. Então, a pessoa tem que ter consciência, né? E a nossa consciência fala, nos ensina, né? Tudo que a gente vai fazer, por mais pequeno que seja, você sabe que ali está um gesto que não agrada a Deus, né? Você vai sentir, sua consciência vai te cobrar. Então, tem que ter a consciência de que isso é pecado. E muitas vezes aquele momento de realização a gente vai pagar um preço muito alto, né, Su? Muitas vezes por um momento de prazer, né, de realização, o pecado depois, a consequência depois não compensa, né? A pessoa, mesmo sabendo que é prejudicial, deseja praticar o mal. Então, isso é o pecado, né? A pessoa sabe que isso que ela vai fazer é errado, que vai prejudicar tanto a vida dela, porque o pecado atinge primeiro a gente mesmo. Quando a gente peca, a gente está fazendo mal para nós, a gente está já falando assim, eu quero ficar longe de Deus. E aí prejudica a vida do outro. E na medida que eu prejudico a vida do outro, eu já estou magoando o coração de Deus. Porque Deus fala que eu tenho que ver a presença dele no outro. Então, se eu faço mal para algum dos meus irmãos, alguns meus amigos, seja quem for, o próprio Deus o coração dele está entristecido, porque Jesus fala assim que, né, tudo que a gente fizer aos mais pequeninos, é a ele que faz. Então, se eu faço bem, eu estou fazendo para Jesus. Se eu faço mal para o outro, eu estou fazendo mal para Jesus. Aí, outra coisa, a pessoa livremente decide praticar o mal. A pessoa sabe que é errado, né? Ela já tem consciência, já aprendeu, igual vocês, já estão aprendendo na catequese, faltar na missa é pecado. Não vai poder falar que nunca ouviu. Não vai poder falar que não ouviu. Ficar indiferente às coisas de Deus, deixar de fazer as atividades, né? Ser relaxado com as coisas de Deus, desobedecer ao papai e à mamãe. Nós falamos muito sobre os mandamentos, ensinou tudo isso. Qualquer coisa que a gente faz contra os mandamentos da lei de Deus é pecado. Então, vocês já sabem, porque nós ficamos, acho que 2 encontros, né? Ou 3 falando dos mandamentos. Então, vocês já sabem que é pecado. Então, quando a gente sabe que é pecado, mesmo assim, eu vou fazer, não quero nem saber, ou depois eu vou, me confesso e tal. Então, se a gente pecando, né? Olha as diferenças. Você pecando, assim, inconsciente. Muitas coisas que eu fazia antes de ter esse encontro pessoal com Jesus, não são coisas que pareçam tão grave, né? Mas, para mim, não era pecado. Por exemplo, eu usar uma roupa mais chamativa, uma roupa mais, né, assim... tipo assim, não estou fazendo nada de errado. Não estou fazendo nada de errado. Mas para mim, para mim isso é normal.
Quando eu conheci Jesus de verdade, que eu tive esse encontro pessoal com Jesus, mas eu não posso me vestir assim, meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu sou morada de Deus, eu posso estar achando que não é pecado, mas eu posso estar levando alguém a pecar. Então, hoje eu não posso mais fazer isso. Eu acho que eu não posso também por causa da minha idade, você já nem se sente bem mais. Não. O coração dela mesmo já não quer mais, não deseja isso. E Deus, então, vai tirando da gente tudo que Ele sabe que não faz bem para a gente, Ele vai deixando a gente não ter mais gosto por aquelas coisas, não querer mais aquelas coisas na nossa vida, né? Mas quando a pessoa, hoje, muitas vezes, eu vejo, por exemplo, uma mulher na missa com uma roupa que não é adequada para a missa, né? Mas eu não posso julgar. Eu não ela posso está julgar. buscando ser enxergada, né? Porque a gente não sabe qual é a intenção, né? Outra coisa, muitas vezes aconteceu isso comigo. Eu era jovem ainda, né? Então eu usava uma roupa assim, mas eu não tinha consciência que aquilo não era bom. Então hoje a gente usava para ser aceita, né? Hoje eu olho para aquela pessoa que está na missa com uma roupa que não é adequada, eu não posso julgar, porque eu passei por isso. Então talvez ela não tenha tido conhecimento ainda. Então, por isso, a gente não pode nunca julgar, né? E sempre procurar olhar as pessoas com os olhos de Deus, não vai dar tempo de acabar. Com amor. Com amor. Bom, resumindo, para haver pecado, é preciso que saibamos que estamos prejudicando alguém. É querer pecar livremente e praticar o pecado. Há pecados graves e pecados leves, de diferentes modos. Vão esfriando a nossa relação com Deus e tornando o ser humano estranho a Ele. Os filhos escolhem se afastar de Deus Pai e vão perdendo a alegria de viver. Crescem na solidão, na tristeza, na angústia e no vazio. É isso que a gente encontra longe de Deus. Para saber quais são os nossos pecados, é preciso usar a medida do amor, como a Silvana falou. Tudo que fazemos deve ser avaliado segundo o amor que Jesus nos ensinou. Gente, como eu e a Silvana, a gente gosta de falar bastante, então não vai dar Jesus fala, não pode passar sua não pode. O tempo é curto. Nós vamos fazer rapidinho a reconstrução do texto, tá? Que é a atividade que vocês vão fazer em casa. Para fazer essa atividade, gente, é só ler essa palavra de hoje que está no livrinho de vocês anotado, né? Que é Mateus 9, de 1 a 8. As respostas estão todas ali, tá? Então, é muito fácil. Vamos lá. Porque é uma maneira de, para vocês, assim... Gravar um encontro, né? Gravar um encontro. Então, a primeira pergunta é, para onde foi Jesus? Para onde? Já está lá no Evangelho a resposta. Foi para a sua cidade. Que doença tinha aquele que levaram até Jesus? Que doença que esse homem tinha? Ele era paralítico, né? Como ele estava, no Evangelho também dá a resposta, deitado numa cama. O que Jesus viu no povo, viu a fé daquela gente. Que disse Jesus ao paralítico? A resposta: coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Que pensaram os escribas? A resposta: esse homem está blasfemando. Como responde Jesus aos pensamentos dos escribas? Por que é que vocês pensam coisas más? Para provar o que tinha dito, o que Jesus fez? Ele pegou e falou para o homem: levanta-se e ande. O que aconteceu com o paralítico? O paralítico se levantou, pegou sua cama e foi para casa. Qual foi a reação da multidão? Resposta: glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Então, isso vocês vão ter... Então, a gente já faz as perguntas, já dá até as respostas, né, Já dá até a resposta. Eu vou só falar algumas frases aqui, que vocês vão receber no resuminho depois, algumas frases que nos ajudam a perceber quando pecamos. Jesus fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Será que eu estou amando? Né? O encontro passado falou porque a gente tem que amar amigos e inimigos. Será que eu estou amando todos assim como Jesus me amou? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu quero o perdão de Deus, porque eu peco todos os dias, mas eu uso também dessa misericórdia, como a Silvana falou, né? Dessa misericórdia, desse amor, para perdoar as pessoas que me ofendem.
E a outra frase, foi até uma que eu já falei, cada vez que fizeste isso a um dos pequeninos, foi a mim que fizeste. Então, vamos pensar sempre assim, o que eu faço de mal para o outro, seja ele quem for, ou seja mamãe, papai, irmão, ou alguém de fora, ou algum desconhecido, é para Jesus que eu estou fazendo. Se eu trato com amor, eu estou mandando meu amor, estou demonstrando meu amor a Jesus. Se eu trato o outro, né, com raiva, com indiferença, com desamor, é para Jesus também que eu estou fazendo. E quando a gente é testemunha de Jesus, né, Su, é porque ele está querendo que nós faça as pessoas acreditar que o amor é real, verdadeiro, ele existe. É o único amor que nunca decepciona, que nunca vai deixar de amar, é esse amor. É o amor que vem do coração de Jesus. E vai dar a alegria de nós olhar para o outro, né, e saber, assim, ter misericórdia. Tem amor e misericórdia do outro, então, né? a Sueli falou, não sei se vai dar tempo, é o ato de contrição. Ah, é mesmo. Para a gente estar decorando. Isso mesmo. Então, vamos fazer essa oraçãozinha? Ato de contrição. Senhor, eu me arrependo sinceramente de todo o mal que pratiquei e do bem que deixei de fazer. Pecando, eu vos ofendi. Meu Deus e Senhor, digno de ser amado sobre todas as coisas. Prometo, com a vossa ajuda e vossa graça, fugir a ocasiões de pecado. Amém. Ó, gente, essa aí é uma atividade que vocês têm no livrinho aí de vocês, nessa página aí, fala a página aí, Silvana. 50. Página 50. E vai ficar, como também no próximo encontro presencial que a gente tiver no mês de outubro, né, que a gente vai se encontrar de novo, que vocês tenham decorado esse ato de contrição, tá? Vai ficar assim, olha a responsabilidade, vai ter bastante tempo. Se você rezar todo dia à noite, rapidinho você vai igual ao Santo Anjo. Vai ficar igual a oração do Santo Anjo. E só explicando assim que contrição significa arrependimento, né? E essa oração deverá nos acompanhar em toda a nossa vida, pois é a prece que rezamos no sacramento da penitência quando confessamos nosso pecado. Então, toda vez que a gente vai com um funcionário, vocês não foram ainda, né? Vocês ainda vão fazer o sacramento da penitência, o padre vai pedir para a gente rezar esse ato de contrição. Então, é muito importante. E no próximo encontro, a gente vai explicar esse ato de contrição mais detalhadamente, tá bom? E o arrependimento, ele dói, né, Su? Quando a gente arrepende, a gente sente uma tristeza, meu de ter Deus, magoado o coração de Deus, né? Então, vamos terminar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para vocês. Amanhã na missa, eu gostaria tanto que a hora que o padre falasse assim, levanta os catequizandos que estão na missa, que um monte de crianças se levantassem. Gente, vamos voltar a participar da missa. A tia vem pedindo, insistindo, porque é o maior tesouro da nossa vida. Então, a gente quer que vocês aproveitem esse tesouro desde de pequenininhos, tá bom? É ali na missa que Jesus ensina a gente a carregar a cruz, né? É verdade. Com amor, pelas leituras, a homilia do padre. Então, vai com o coração aberto, que Jesus tem muita graça para derramar. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Boa semana.